Meu querido pedreiro, tem um vídeo circulando na internet que tem dado muito o que falar nesses últimos dias. É o vídeo do padre Leandro Wagner. O padre Leandro Wagner é um homem sério e ele é muito conhecido pelo fato da sua sinceridade. Assim, ele é muito sincero naquilo que ele pensa e naquilo que ele defende, certo? Ele não tem papas na língua. Ele pensou, ele bota pra fora, não quer nem saber. E às vezes a gente acaba gerando uma polêmica por conta da nossa palavra, né? Da nossa posição. Então, veja só, ele disse algo que mexeu com os evangélicos do país inteiro. Uma jovem perguntou a ele se ser evangélica era errado. Aí ele disse assim: ser evangélico é errado, sim, você está errada por ser evangélica. A igreja certa é a igreja católica, certo? A igreja que você está foi fundada por um pastor. Então, se uma igreja é fundada por um homem, não é de Deus, certo? Então, eu queria ouvir a sua opinião, sem difamar ninguém, sem criticar ninguém, mas o que a Bíblia diz sobre todo esse contexto. Olá, meus amigos, a todos aí que estão aí nessas redes sociais. Saúde e paz para todos. Olha, eu acho que o padre Leandro está muito equivocado, porque é o seguinte, na verdade a igreja surgiu em Jerusalém, nasceu na família Maria e José, na pessoa de Jesus Cristo. Então ela surgiu lá. Quando a igreja, em Mateus 16, 18, Cristo falando que ele edificou a sua igreja, ele é o protetor e é o fundador, é o dono dela. Mateus 16, 18 e 19. Quando ele ressuscita dos mortos, depois da sua crucificação, tendo passado aquele episódio de Pedro ter negado ele e tal, então em João capítulo 21, o versículo, lá para frente, diz versículo 15, 16, 18, 20, é quando Pedro, o Senhor se encontra com Pedro. E aí faz aquele exame, aquele check-up, né, aquelas 3 perguntas fundamentais, e o consagra ele o primeiro pastor da igreja. Lá em Cesareia de Filipos, não é isso? Isso. Quem diz os homens que eu sou? Exatamente. E quando Jesus se encontra com Pedro, ele pergunta: Simão Bar-Jonas, amas-me mais do que todos eles? E ele: sim, Senhor, te amo, né? Então são 3 vezes, porque ele tinha negado 3 vezes, então 3 afirmativas. E ele diz: pastorei as minhas ovelhas. Ali ele estava sendo consagrado a pastor do rebanho da igreja do Senhor. O primeiro pastor consagrado na Bíblia foi Jesus quem consagrou. Nesse dia ele diz: pastorei, você é o pastor das minhas ovelhas. João capítulo 21. Então, no decorrer do episódio, né, de muitos tempos, quando Paulo se converteu lá para o ano 40 e tanto, né, a igreja já estava disseminada em todo canto. A igreja de Roma no Vaticano já existia, já nesse período depois de 40, 50 anos depois. Porque provavelmente ela foi fundada por alguém que veio do Pentecoste. Não foi por Paulo e provavelmente não foi por Pedro. Que nenhum lugar das Escrituras fala que Pedro esteve em Roma. Mas, quando Paulo desejou ir a Roma, as cartas aos romanos é para a igreja de Roma. Só que aí já é para o ano 60 em diante. A igreja já existia, provavelmente fundada por alguém que veio do Pentecoste, ou algum que tinha se convertido nas pregações de Jesus ou de outros apóstolos. Naquela época de Paulo, já existia as igrejas centrais, por exemplo. Existia a igreja sede e a mãe em Jerusalém, onde surgiu, onde nasceu, Cristo criou a igreja. Existia a igreja de Antioquia, na Síria. Existia a outra de Capadócia. Existia a igreja de Alexandria, no Egito. E existia a dos Vaticanos, em Roma. Aí foi quando Paulo escreveu a carta aos romanos, a igreja, os amados santos que estão em Roma. Só que até o ano 100, anos 200, segundo século, até o início do 3º século, a igreja ainda estava fiel à igreja de Vaticano em Roma. Quando surge
né, Constantino, no ano 325, ali, ele se converte ao cristianismo e aí começa a agregar os costumes greco-romanos à igreja de Roma. E tira a autoridade de Jerusalém e coloca em Roma. Diz que agora a igreja de Roma, a igreja católica, apostólica romana, surge aí, já no IV século. O imperador que fez isso. Exatamente, Constantino, imperador Constantino. Então surge aí a igreja católica como ela está hoje. Surgiu aí, no IV século, veja só a diferença. E então houve um cisma, quando ele começou a agregar os costumes greco-romanos dentro da igreja, culto aos mortos, aos gente, só uma pausa, desculpe. Gente, esse homem é pedreiro, viu? Essa sabedoria aí é de um pedreiro que trabalha com a alvenaria. Esse homem é um homem de Deus, vá, continue. Então, quando Constantino se converte ao cristianismo, né, ele, como é imperador mundial, tira a autoridade de Jerusalém e coloca em Roma. Agora a igreja romana é que é a mãe das igrejas. Todas as outras igrejas teriam que receber autoridade. Tem que ser oriundas de Roma. Isso, mandamentos delas e orientações delas. Só que nesse tempo houve um cisma. Aí pulou os irmãos para fora e ficou a igreja que está hoje. Aí ficou cristão católico perseguindo cristão protestante. E já começaram a chamar os outros cristãos de protestante, de rebeldes, capa preta, enfim, por diante. E começou a Santa Inquisição e foi os bode velho também chamado de bode velho. Uma história negra da história da igreja, né, católica apostólica romana. E aí então surge o papado, né, como sendo pai dos pais, né? Então todas as igrejas agora recebiam a autoridade do Papa, para disseminar as suas ideologias. Só que aí houve um cisma novo, houve vários reformadores, houve Zwingli, houve Jerônimo de Savonarola, houve o Ganso, houve muitos outros. Por último veio Lutero. Lutero era um padre, que surgiu o protestantismo, a igreja protestante evangélica, com Lutero, agora em 1600. Mas antes disso tem outros reformadores, né? Já teve Calvinos, outros, né? Teve muitos outros. Então, o padre Leandro, eu lamento dizer, o senhor está muito mal informado, né? Assim, com todo respeito. Tem que examinar bem a história das igrejas, a história do evangelho. Dizer que nós estamos errados, né? Olha, e ele diz que corre até o risco de ir para o inferno. Não. Quem é de Cristo jamais correrá o risco de ir para o inferno. João capítulo 10, versículo 27 e 28, Jesus disse assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer. Isso é garantia de vida eterna. Ele diz: meu Pai que é maior do que todos foi quem me deu, e ninguém arrebatará uma ovelha minha da mão do meu Pai. Então, isso aí é a segurança de que é um cristão fiel a Cristo. Ele jamais perecerá, e o inimigo jamais arrebatará da mão de Deus. Quem é maior? É Deus ou o diabo? Então isso aí na verdade, não precisa nem comentário sobre essa afirmação de Jesus Cristo lá em João, capítulo 10, 27. Então, 28. Ele afirmar, ele disse assim: o negócio aqui ninguém tem coragem de dizer, mas eu tenho coragem de dizer. Né? Então ele está redondamente equivocado em dizer que a igreja evangélica é fundada por pastor. Não, a igreja só existe, eu costumo dizer, só existe duas igrejas aqui, meus dois dedinhos. Uma igreja que sobe e a que fica. E uma que fica. É uma cristã verdadeira e outra cristã falsa. E o resto é só placa. Igreja de Cristo, placa, Assembleia exatamente. De Deus, e na verdade a igreja verdadeira só existe um corpo. Tá? Em Coríntios capítulo 12 só existe um corpo, uma igreja. E Cristo é o cabeça. Feita de todas as denominações, raças, tribos e nações, povos e línguas. E Cristo é o cabeça dessa igreja. Agora existe as 5 imprudentes, existe a Laodiceia, que estava totalmente desviada, foi repreendida pelo Senhor. Então, naquela época a igreja já é a igreja evangélica. Agora, a igreja católica apostólica romana, com todo respeito aos meus irmãos católicos, meus queridos irmãos, ela surgiu no IV século, do jeito que ela está hoje, e ficou do jeito que ela está hoje. Assim, como ela está hoje. Antes ela era a igreja fiel, uma igreja do Senhor Jesus Cristo, uma igreja cristã autêntica. A carta aos romanos é escrita para ela. Mas ali era no 1º século ainda. Até no 2º século era a igreja fiel. Ela se corrompeu desse jeito, depois de Constantino imperador. Quando foi imperador, ele tirou toda a autoridade de Jerusalém, que é a igreja mãe, a sede, a primeira igreja que surgiu, criada por Jesus Cristo, colocada a Pedro como pastor. João capítulo 21 fala sobre isso. Quando Jesus consagrou eles: então você me ama mais que todos, então seja o pastor das minhas ovelhas. 3 vezes o Senhor falou isso.
consagrando ali, confirmando ele, o pastor da igreja nascente, da primeira, né? Como Cristo foi o seu fundador em Mateus 16 e 18. E o seu edificador, né? E o seu protetor. Veja só. Então, quando a igreja se corrompe aí, Constantino agrega os costumes greco-romanos, oração aos mortos, culto às pessoas que tinham morrido, então coloca algumas imagens, retratos, fotos, assim, e começa a fazer essas razões, então há um cisma, e começa a igreja se divide, pula os irmãos para fora e a igreja ficou chamando de protestantes, rebeldes. Né? Então, meu irmão, E aí ficou a igreja como está hoje. Né? Mas até o terceiro século, até o ano 325, a igreja católica era uma igreja pura, mas não era a igreja primeira não, era a quinta igreja. A primeira em Jerusalém, a segunda em Alexandria, no Egito, a terceira em Capadócia, a outra em Antioquia da Síria e a quinta no Vaticano, em Roma. Nessa época, na época do primeiro século, já existia assim. Então você está refutando o padre Leandro e dizendo que ele está equivocado quando ele diz que a irmã, pelo fato de ser evangélica, está errada. Com certeza. Porque é o seguinte, ser evangélico não é o fundamental, é ser cristão. Não adianta ser crente, ser evangélico, você tem que ser cristão, filho de Deus. Porque crente até o diabo é, e Jesus disse isso na Bíblia, né, em Tiago, né, capítulo... E a placa da igreja salva ninguém, né, irmão? Não, nenhuma denominação salva ninguém. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não tem denominação. É só questão de organização. A minha igreja, ela né? diz assim, a minha igreja, esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então, sobre essa rocha, sobre ele edificaria minha igreja. Ele disse assim... Ele é edificador, é o dono e o protetor. Agora, ela é feita de todas as raças, tribos e nações. As denominações são ministérios que Deus dá aos homens. Lá em Coríntios está escrito, há vários ministérios, mas é o mesmo Deus. Há vários dons, mas é o mesmo Espírito que opera todos. Há várias operações, mas é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Então, há vários ministérios. Ministérios são dados aos homens para a edificação do corpo, que é a edificação dos irmãos da igreja. Isso. Né? Irmão Railton, lá em Cesareia de Filipos, Jesus estava lá com alguns discípulos e ele perguntou, quem dizem os homens que eu sou? Aí disseram, dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros Jeremias, e uns dizem que tu és um dos profetas. Aí ele disse, e tu, Pedro, quem é que disse que eu sou? Pedro disse assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí ele disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou não foi carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu. Como você me respondeu, eu também te digo, sobre esta pedra, ele edificarei a minha igreja. Sobre essa afirmação que ele falou. E as portas do inferno não prevaleceu contra ela. Isso. Pedro é Petrus, que significa pedra pequena. E ele estava fundamentando a igreja dele sobre a rocha que é Cristo, ele próprio. E a afirmação que Pedro tinha falado, sobre essa afirmação, sobre essa rocha que você falou, que ele é o Cristo do Deus vivo. Então pode-se considerar que Pedro foi o primeiro papa? Não, ele foi o primeiro pastor. Agora a Bíblia fala que ele foi o primeiro pastor. Lá em João capítulo 21, Jesus consagrando Pedro, o primeiro pastor da igreja. Pedro, você ama-me mais do que todos eles. Os apóstolos, tudo, e tu sabe que eu te amo. Então pastoreie o meu rebanho, isto é, seja o pastor deles. Pedro, você ama a mim mais que todos eles, pastoreie os meus cordeiros. Até a terceira vez, então você está capacitado. O amor é fundamental para pastorear. Você está capacitado para pastorear o meu rebanho. Sim, porque eu pergunto, eu estou perguntando aqui a você, mas eu estou por dentro do assunto, né? E lá em Efésios, só para esquecer o raciocínio, em Efésios capítulo 4, diz que Cristo, ele subiu ao alto quando ressuscitou, e Deus deu uns aos homens, viu o Espírito Santo, e deu dons aos homens. A uns ele deu para apóstolos, a outros para pastores, não é padre não, pastores, a outros para doutores, presbíteros, mestres. Isso. Entendeu? Foi Cristo quem deu. Ele subiu e desceu para dar dons para a humanidade, para a edificação da sua igreja. Há quem diga que Pedro foi o primeiro, 4, né? Há quem diga que Pedro foi o primeiro Papa. Então, se formos considerar que realmente Pedro é o primeiro Papa, então Pedro é o seguinte, Pedro foi casado, porque Jesus foi chamado para orar pela sogra de Pedro e curou a sogra dele, né? Não, o papado veio surgir já no 4º século. O papado não existia, não. Veio surgir no 4º século, 400 anos de igreja que não existia. Então, para encerrar, porque já está grande. O Papa Gregório. O que é que você diz para essa irmã que perguntou ao padre, disse assim, eu estou errado em ser evangélico, ele disse, você está errada. Você diz o que para ela? Se você pudesse
Fala agora frente a frente para ela. Você diria o que para ela? Para essa irmã? Minha querida, você não está Encoste errado. mais aqui. Se você for cristã, evangélica... Não está de errado. verdade, não. Você está no caminho certo. E- Cristo é o caminho, certo? E diria o que para o Padre Leandro? Não precisa somente ser evangélico ou ser crente, tem que ser cristão, filho de Deus. Se ele estivesse aqui Certo. agora, na sua frente aqui agora, você diria o que para ele, Padre Leandro? Eu diria que ele tem Respeitosamente. Eu diria que ele tem que estudar mais sobre a história da igreja, sobre a história do cristianismo, como surgiu. Porque parece do jeito que ele falou aí, ele não sabe nem a história da igreja, de que ele é padre. Então, É isso aí. sinceramente. Então, segura aqui, só para me encerrar aqui, me filma agora aí. Então, pessoal, Irmão, é isso aí. Muito obrigado, irmão Railton. Ele é um pedreiro excelente aqui de Mossoró. Recomendo a todos, cara caprichoso. Mas ele tem um problema com ele, gente. Ele é cheio de Bíblia, cheio do Espírito Santo de Deus. Digo problema no bom sentido, Glória a né? Deus. Uma bênção de Deus. E é isso aí. Estamos por aqui. Se você gostou da nossa prosa gospel, deixa aí o seu comentário, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser. amém. Deus abençoe Amém. a todos. Meu salto é uma benção. Amém.